Você já teve a oportunidade de encontrar um objeto antigo e com ele relembrar histórias da infância ou da juventude? Então se prepare, porque no Enredo Cultural de hoje nós vamos resgatar memórias e contar muitas histórias em sebos e antiquários. E ainda nós temos Ana Cristina Evangelista no Retrato Cultural, Danilo Rosolém no Dicionarte e Juliano Cabral falando sobre ratos de porão no Musicofilia. Bora lá? A gente começa o Enredo Cultural de hoje ao lado dessa pessoa aqui, maravilhosa, que nos recebeu muito bem aqui no Antiquário Família Real. Obrigada. Tudo bem, Kezinha? Tudo bem, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente veio para mostrar para vocês que objetos antigos contam histórias. E aqui nessa casa nós temos muitas histórias, não é verdade? Com certeza. A gente pode dar uma volta aqui, você vai falando pra gente de onde que veio tudo isso aqui, Kezinha? Claro, vamos lá. Vamos lá então. Tudo que a gente tem aqui nesse antiquário, ele veio de onde? Olha, a maioria das coisas que eu possuo aqui vem de outros países que são mais antigos que o Brasil. O Brasil é um baby ainda, é muito novo. Mas eu tenho coisas da Europa, da China, do Japão, dos países mais antigos, de Roma, né, que vem da Itália e tal. A gente tem muitas peças de cada lugar que a gente vai, a gente traz alguma coisa. Esse divã é uma peça que os psiquiatras antigamente usavam. E as senhoras eram supostas a sentar aqui muito comportadamente. Se ela escorregasse muito ou te fizesse uma menção de deitar, era ofensivo, porque era um jeito de estar sediando o médico. Então, esse divã conta essa história da evolução. Hoje você vai num consultório psiquiátrico, você não deita mais no divã, você senta numa poltrona. Kezinha, e essa vitrola aqui, me fala sobre ela. Ah, isso é uma coisa bem... foi o início de ouvir música, de como ouvir, porque antigamente você só ouvia com alguém tocando, alguém falando, e de repente eles criaram isso. Você toca a manivela e coloca o disco, que na verdade é uma música só. Isso é a evolução. Hoje um pendrive desse tamanho toca quantos milhões de músicas? Deve ter, sei lá, umas 5.000 músicas. Pois no é. pendrive. Vou aproveitar até essa deixa aqui, já que nós estamos falando de música. Vamos assistir ao Musicofilia e daqui a pouco a gente volta aqui do Antiquário Família Real. A gente vai conhecer um outro ambiente já e mais histórias. Oi, meu nome é Juliano, também sou conhecido como Heavy aí na cena goiana aí. Sou jornalista, baterista da banda Os Canalhas e do Persona Não Grata. E hoje eu vou falar para vocês sobre Ratos de Porão. Bom, no começo dos anos 80, o João juntou com o primo dele, que é o Betinho Massetti, que é o baterista, o João que é guitarrista do Ratos de Porão. Influenciado pela cena punk inglesa e norte-americana, eles resolveram montar a banda e chamaram um companheiro deles, que é o Jabá. Em 1982, eles participaram do festival Começo e Fim do Mundo, no Sesc Pompeia, que foi um festival clássico, que é considerado o marco zero do movimento punk brasileiro. Em 84, a banda lançou seu primeiro disco, Crucificados pelo Sistema. Só que esse disco ele começou a gerar uma discórdia entre a banda e o próprio movimento punk paulista, que os punks da época, em São Paulo, queria que a banda continuasse tocando aquele punk mais puro, do sub, da época do Começo do Fim do Mundo, da época quando a banda gravou o Split com Cólera ao vivo no Lila Paulistana. Então, dessa época aí, o pessoal começou a chamar a banda o pessoal de traidor. Só que assim, o pessoal da banda nunca teve nada disso, tipo assim, toda a vida a banda tocou o que quis, o que gostava de fazer. Abriu porta para eles na Europa, então eles foram contratados pelo Roadrunner
E em 1989 eles gravaram o Brasil, que é simplesmente o melhor disco de hardcore do mundo, sabe? De crossover, é o disco definitivo do crossover, esse disco. Se você pegar aquele disco de 1989 e colocar ele hoje, tudo que acontece no Brasil, hoje, você vai ver um retrato fiel do que acontece hoje, lá gravado lá. Parece que não mudou nada, cara. Parece que o disco foi gravado ontem. Aí foram gravar, tipo assim, por ser nacional, já saíram da Roadrunner, e aí eles gravaram o Carniceria Tropical, gravou o Iniciante Coletivo, que é um baita de um disco também, o Guerra Civil Canibal, que é um EPzinho que foi lançado pela Monstro Discos daqui de Goiânia. O mais importante da banda foi que eles não ficaram presos àquilo que aconteceu lá atrás com eles. Quando o pessoal chamou eles de traidor, a banda falou assim, não, vamos tocar nosso barco aqui, vamos fazer nosso som, sabe? Rasporão é uma banda massa pra caramba. Diz pra gente o que é um sebo. Um sebo é um monte de livros lindos, maravilhosos, que estão aí à espera de ser amados novamente. Tem até um poema, pode ler o poema? Claro, fala pra gente. Os livros trocados ou vendidos no sebo não são necessariamente desprezados. Na verdade, é o livro que tem uma nova chance de ser amado, do Rui Castro. Como que tudo isso veio parar aqui? Começou com um pouquinho, né? Começou com uma mesinha de cozinha cortada, azulzinha ali. Tinha nada disso aqui, só tinha o balcão. O balcão e essa mesinha. O balcão, a mesinha, e tinha um painel de isopor, porque eu fazia artesanato. Eu trabalhava na Feira Hippie na época, quando ela era no Monumento da Praça Cívica. Sim. E ficava no chão, não tinha mesinha nem nada, né? Quando ela desceu para Goiás. Então eu fazia bijuteria, então eu intercalava os livros e as bijuterias. Aí foi uma cliente que vinha olhar uma bijuteria, eu vinha olhar um livro, acabava fazendo amizade, né? E foi crescendo. Aqui deve ter o quê? Sei lá, uns 20 mil livros, deve 40 ter mais, mil livros? Deve ter de 40 para cima. De 40 mil livros para cima. É. E a senhora sabe onde está Tem tudo que aqui. saber. E no sebo eu encontro sobre qualquer assunto. Mas só antigo. Por exemplo, Antigo. As pessoas te falam assim, você tem livro de medicina? Tem, antigo. Fala pra gente como que você descobriu esse espaço e como você passou a frequentar aqui. Sim. Eu andava em Campinas várias vezes, vinha aqui comprar material, insumo, e aí um dia eu virei o rosto e vi isso daqui, entrei todo tímido, mas depois de pouco tempo nós começamos a prolongar a conversa. E o que é esse sebo para você? Nossa, aqui foi um achado incrível, porque livros que eu nunca pude ter contato, tive contato aqui. Pelo meu curso superior nós temos algumas bibliografias que é quase impossível de achar, que eu consegui achar aqui. Na hora que eu levei ele para a sala de aula, todo mundo querendo pegar. E tem outros autores que eu conheci aqui, livros de arte que eu conheci aqui, que é uma área que eu gosto bastante, tudo conhecendo aqui. E a senhora lê muito? Leio. Qual o livro que a senhora está lendo agora? No momento, eu estou lendo uma Biblioteca de Seleções, uma história policial. Fala de uma senhora que está preparando jantar, esperando o marido dela que trabalha numa grande empresa, e bate na porta, é duas guardas, e procura o sobrenome dela e fala, tenho que te dar uma notícia, seu marido faleceu, houve um acidente, houve um capotamento, e tinha uma mulher ao lado dele, que até agora não foi identificada. Na dor, que ela não conseguia chorar a morte do marido, porque veio a insegurança, veio a dúvida, né? Eu não terminei o livro, mas está nisso. Legal. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero que a senhora fale pra gente sobre essas pedras, tá bom? Eu quero ver essas poesias que a senhora transcreve também, entrega para as pessoas visitarem. Quero conhecer um pouco mais desse espaço aqui, pode ser? Pode ser. Estamos de volta, continuando com o Enredo Cultural. Antes de a gente assistir ao UFG na cidade, quero que você me explique o que é isso aqui, Kezinha. Isso aqui era uma peça feita mesmo nas fazendas de arame, tá vendo? E era para colher ovos. Você colocava as galinhas para chocar, depois pegava isso e ia recolhendo os ovos e colocando aqui.
Isso aqui era medida para fazer Receita? receitas do leite. Olha só que bonitinho. Então, quando fala uma xícara, um copo, seria alguma medida semelhante a isso aqui. Essa medida aí. Olha que bonitinho. Isso aqui a gente usa para cenário de filme. Assim. É o alumínio, é para carregar Isso leitinho. aqui era para carregar leite, né? Passava, normalmente era, o leiteiro passava numa carroça lá na estrada. Entregando isso aqui. Você sabe de história, embora seja tão novinho, Eu conheço né? algumas coisas. Vamos conhecer outro ambiente aqui? Vamos lá. Vamos lá, vamos assistir ao UFG na cidade e a gente volta já. O UFG na cidade está agora no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o COMPEX, principal evento acadêmico da UFG, que também traz aí uma variedade de atividades culturais. Teve, dividido nos 3 dias, né, de evento, diversas formas de manifestação artísticas aqui no Congresso, né? As atividades foram divididas em 2 palcos aqui no centro de eventos, né, um palco menor e um palco principal, né? E também atividades no CEPAI e no Cine UFG. Então foram nesses 3 dias aí mais de 100 apresentações, aproximadamente 100, um pouquinho mais, e foi muito bonito, muitas pessoas contribuíram para isso. Qual é a importância, Leandro, de trazer essas apresentações culturais para dentro do COMPEX? Apesar de, né, ser um congresso de pesquisa, ensino e extensão, as atividades culturais elas estão ligadas às atividades de extensão, né? Então, dessa feita, nesse ano a gente resolveu trazer para dentro do centro de evento o palco, né, os palcos onde essas apresentações aconteceram, né, de maneira a estimular e integrar essas atividades culturais, né, no cerne da questão do congresso, né. A UFG tem uma tradição artística, né, aqui sempre tiveram bandas, grupos, né, ao caminhar pelo campus você sempre vê pessoal com violão, enfim. E muitas das vezes essas pessoas não têm oportunidade de se apresentar em um palco com uma estrutura profissional, né? Então a gente foi até a comunidade, através das redes sociais, e fez o convite aberto a todo mundo. E o que foi muito bonito, porque criou uma identidade bacana, adensou as pessoas aqui dentro do centro de eventos e fez com que o congresso tivesse a cara do estudante da UFG e da juventude, né, dos estudantes, e eu acho que foi muito positivo nesse sentido. E a gente sai do UFG na cidade e vamos para o Dicionarte com o Danilo Rosolém. O bongô ele é um instrumento originário da América Latina mesmo, né? A maioria aqui dos territórios da América Latina utilizam o bongô como base rítmica, né? E ele é um acompanhante da conga, que são tambores maiores africanos, né? Bom, esse instrumento ele é vamos dizer assim, uma ressignificação de um bongô, né? Então a gente vai precisar para construir ele esses canos de alta densidade, né, de 100 milímetros e madeirite de 4 milímetros para poder fazer, no caso, a pele, né, e a cola à base de silicone. Por caso, se for uma cola muito líquida, ela não dá esse amortecimento aqui e vai rachar, né. Você vem com a tico-tico, faz o recorte, lixou a colinha aqui, e deixou 1 hora secando aqui e está pronto o bongô. Se você deixar ele abafado, ele é um som. Se você tirar, ele é outro. Mas assim, a ideia é funcionar ele em cima de uma mesa mesmo, né? Sem encaixes aqui de ferro, de metal, botar ele em cima de uma mesa com um paninho e tocar assim. Então esse aqui vai ser a nota mais grave, 20 centímetros, certo? E esse aqui é a nota mais aguda, 30 centímetros. Meu nome é Danilo Rosolém, faço parte do grupo Vida Seca, um grupo que pesquisa objetos sonoros há 13 anos, né, um grupo aqui de Goiânia.
E numa viagem para o Uruguai a gente aprendeu a construir esse bongô feito com cano e madeira e de um grande mestre construtor chamado Cátio. E espero que tenham gostado e até uma próxima. Mas, Rose, eu vi que todo mundo que entra aqui, a senhora atende de um jeito bem especial e entrega um cartãozinho que é uma pedra. Uma pedra. Conta pra gente como que isso surgiu, mostra pra gente esse cartãozinho. No começo surgiu o cartão mesmo, era uma poesia, um texto longo. Depois eu passei a fazer ela menor, dobrar e colocar dentro do livro. Mas chegou um ponto que era muita gente queria as poesias, né, os textos. Então eu passei a fazer isso nas pedras e no chameco, jornal, capa de livro velho, apostilo, o que aparecer na frente eu faço. Tem vários, eu faço casinhas também. Ah, sim. Essa é a poesia. E a senhora que pinta essa pedra aqui também? Eu pinto, tem um ateliê aqui. Então essas mensagens eu quero... O pessoal fala assim, escreve um livro, você trabalha com um livro. Não, eu quero que essa coisa flua assim, livre. Essa pedra que vai para casa de alguém que nunca me viu, às vezes nem vai voltar na loja, ela vai fazer uma diferença. Primeiro, ali é para o lixo. Ela vai só entulhar. Aí eu faço uma arte nela, coloco uma flor, uma poesia, uma palavrinha de mágica, fé, calma, paciência, gratidão. Então aquela pedrinha vai fazer a diferença. Às vezes não faz a diferença para quem ganhou, mas para quem vê. Pessoal, que visitando um sebo aqui em Goiânia, a gente consegue aprender muito mais do que aquilo que simplesmente estão nos livros, né? Ainda mais batendo papo com uma pessoa igual a Rose. Rose, muito obrigado por essa conversa. Valeu. Vanderlei, conta pra gente como surgiu essa feira de antiguidades aqui de Goiânia. Foi justamente com a reunião de todos os amigos, todos amigos, todo mundo conhecido e apaixonado por antiguidade. E de onde que vem esses objetos que a gente consegue encontrar aqui? Então, Marcelo, todos nós que somos apaixonados por antiguidade e trabalhamos com antiguidade, a gente é garimpeiro. Então, assim, às vezes eu conheço uma família e o outro conhece uma família. Então, através da família, aquela pessoa que quer desfazer daquelas peças procura a gente. Conta pra gente qual é o valor que esses objetos, de uma maneira geral, têm. Na verdade, o valor que a gente considera não é tanto o valor financeiro, é o valor sentimental. E a gente que é garimpeiro de antiguidade, caçadores de relíquias, digamos assim, a gente também trabalha com pessoas que é igual a gente. Os nossos clientes também são apaixonados. Seu Edgar, e o que o senhor acha dessa feira? Ah, bom, uma belíssima iniciativa para divulgação de trabalhos e uma atração a mais, né, na cidade também. Devia ter mais vezes. Né? E quando o senhor vê algum objeto, eles trazem alguma memória, alguma lembrança para o senhor? Sempre tá. Lembrança de casa, dos pais, da avó, né? Então tem muito interessante. Por que você começou? Rapaz, eu não sei porquê, desde criança, de bem novo, eu sempre gostei de coisas antigas, né? E eu viajava para o interior de Minas com meus pais, eu sempre pedia alguma coisinha ou outra quando a gente entrava naquelas cidades históricas. Aí meu pai e minha mãe, às vezes, faziam uma graça, me davam alguma coisa antiga. Eu comecei assim, aí resolvi casar e a mulher não gostava muito, né? da gente acumular tanta coisa antiga em casa. E aí começou a ideia de vender uma baioneta feita pela Solingen alemã, que foi usada no fuzil Mauser na Primeira Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. É um objeto bem interessante. E normalmente quem passa por aqui é alguém que é como o senhor, gosta de objetos antigos, coleção. Isso, E às vezes não, às vezes a pessoa só está passeando e tal, mas às vezes ela vê algum objeto que foi da infância, acha bacana e leva, e às vezes até começa a coleção a partir daí. Essa feira ela é uma oportunidade muito rica, muito interessante para a cidade, para as pessoas que aqui vêm, para conhecer um pouco dessa história, né, que é contada através dos objetos que são expostos aqui.
Quando a senhora vê algum desses objetos aqui, eles fazem a senhora relembrar de algo da sua própria história, professora? Ah, sim, com certeza. Vários objetos que são expostos aqui contam um pouco, né, dessa história de cada um de nós e traz memórias muito ricas, muito importantes para resgatar, inclusive, um pouco da nossa história também, né? Aqui na Feira de Antiguidades de Goiânia, nós encontramos vários objetos que contam uma história. Por falar em história, vamos conferir mais uma no nosso Retrato Cultural. Vamos abrir a primeira caixa. Ana, mãe de Maria. Cristina, porque vem de Cristo. Evangelista, não precisa nem falar. E dos santos, que é para fechar, para ser uma pessoa bem santificada. Não tem nome melhor para uma mulher ateia. Eu tive várias certezas na infância. Quando eu crescesse, eu queria ser atriz, eu queria ser mãe de 5 filhos, porque o número 5 eu não sei. E acabou que eu tive só 4, porque no decorrer do meu amadurecimento, da minha evolução aí, eu peguei uma espécie de uma neura de número par e até os goles de água tinham que terminar num número par. Se por um acaso a água do copo acabasse num número ímpar, eu tinha que começar a tomar de novo. O que, de uma certa forma, foi legal porque eu sempre fui bem hidratada. Não ser só atriz e ainda por cima, né? Ter um teatro foi quase que uma necessidade vital mesmo. Tipo, como é que eu vou ser atriz numa terra em que tudo é tão árido para a cultura, né? Para o fazer artístico. Então eu tenho que ter um lugar para eu fazer. Então eu pensei, se no lugar daquela horta ali eu construir um lugar para eu fazer teatro, aí fica perto de casa para eu cuidar dos filhos, né? E aí, no tempo livre que eu tiver, eu vou lá e vou inventando as coisas. Ser palhaça, na verdade, é assim, a síntese de uma pesquisa, de um estudo teórico muito aprofundado, de anos, de querer sair do realismo no teatro. Meus meninos hoje já adultos, 34 anos, a minha mais velha, ela fala que eles faziam muita força quando eu estava muito brava, e eu falo demais, sabe, quando eu estou brava, né, e tal. Eles faziam muita força para não rir na minha cara, esperava eu sair, sabe? Antigamente, os índios comiam em prato de madeira, em pratos de barro, né? E depois passaram para os esmaltes, depois para os vidros, até chegar nas porcelanas, que é uma coisa muito antiga, como esse aqui, por exemplo. É um prato lindíssimo, igual isso aqui. Ninguém vai usar mais ouro. Isso é ouro, são banhados de ouro. Tá vendo esses desenhos? É tudo ouro. Então, assim, hoje você come no plástico, no papel, embola e joga no lixo e pronto, acabou. A vida se tornou prática. Esses objetos, né, dificilmente a gente consegue encontrar isso em lojas comerciais. Mas acaba que aqui não é necessariamente uma loja, você mora aqui do lado. Eu queria que você falasse da sua relação com as pessoas que visitam aqui. Meus clientes não são meus clientes, são meus amigos do peito. E aqui é a parte do antiquário que a gente usa muito para cenários de filme, para vestir os atores, os figurantes, a gente tem de tudo um pouco. E tudo muito antigo. Se bem que a moda retrô está muito em vogue. É verdade.
Cristina, muito obrigado por nos receber aqui. O prazer foi meu, querido. Com essa simpatia toda, Obrigada. né? Com essa gentileza de nos mostrar, nos contar um pouquinho de cada detalhe aqui desse antiquário. Voltem sempre. Ficamos por aqui depois dessa viagem no tempo cheia de histórias e muitas lembranças. Na próxima semana estamos de volta, mas até lá você pode rever os nossos programas no site da TV UFG. Lá também você pode acessar as nossas redes sociais e mandar o seu recado. Até a próxima. Tchau!